Boa tarde, todo mundo. Muito prazer estar com vocês. Muito prazer estar com o Ronaldo Porosuk, com o William da Solar Group. Hoje, os especialistas convidados para esse webinar e a gente vai falar sobre produtividade e segurança em fixação de módulos. Vou começar aqui. Pronto. Então, combinação de duas empresas, né? Solarize e Solar Group, e a gente está junto, isso, inclusive lembrei na nave solar, Ronaldo, tanto quanto nós, estamos na nave solar desde o início. Vamos lá, um pouco sobre a Solarize. Nós fomos pioneiros, continuamos sendo pioneiros, montamos o primeiro sistema on-grid no Rio em 2013, naquela época fizemos história, somos orgulhosos disso. Deu o Jornal Nacional, Cidades e Soluções, fantástico, Jornal da Band, é de casa, então a gente conseguiu levar o tema ao público no Brasil. Muito importante. Desde o início a gente trabalha junto com a Solar Group, né? Por exemplo, no nosso laboratório, né? As fixações, as instalações dos módulos, a gente ensina com o material da Solar Group. Trouxemos para cá o software PVSol, para modelar sistemas fotovoltaicos, que virou líder de mercado, conforme estudo da Greener, 2 anos seguidos foi atestado isso. E a gente fica feliz porque é uma ferramenta que aparentemente ajuda os integradores. Trabalhamos sempre com independência, com vários parceiros e sempre independência no sentido de levar aos integradores, que é a nossa clientela, né, os argumentos para decidir pelo produto que é o melhor para cada aplicação. Temos uma forte atuação social, muitos projetos em comunidades, também junto com a Solar Group, né? Já fizemos bastante coisa e estamos continuando com esses projetos cada vez mais fortes para levar energia solar para quem não tem como pagar a conta de luz e quem precisa realmente disso, ONGs que precisam desse dinheiro para ampliar a sua atuação. E tudo isso gerou um auto-reconhecimento, uma referência em capacitação e o conhecimento que a gente já levou para milhares de profissionais. Bem, rapidamente, os cursos que a gente está oferecendo. Temos 2 cursos para quem está entrando no mercado, curso de instalador, que é presencial no Rio, tem uma turma agora sábado, com uma teoria sexta à noite. O curso de projetos, que explica tudo para fazer projetos conectados à rede. Próxima turma em setembro, a última foi semana passada. Um curso de sistemas híbridos, esse curso está correndo nesta semana, e a gente abriu esse curso de sistemas híbridos bem amplamente, então a gente vai muito além do dimensionamento de baterias. Falamos sobre zero grid, sobre micro-redes, sobre tudo que se abre nesse novo mundo com baterias. É muita coisa que quem começa nem imagina que vai dar para fazer. Na verdade, a gente não conhece todas as modalidades, todas as oportunidades. Todo ano surge mais alguma coisa. E nós temos os cursos do software, que são todos em videoaula. Somos os parceiros oficiais do software e ensinamos a modelar projetos com precisão, com previsibilidade, zero grid, perdas em zero grid, tudo isso é possível fazer com software, e tudo isso não é possível fazer com planilhas ou plataformas simples, para ser bem claro. O uso de drones é muito moderno, economiza tempo e melhora muito a apresentação do projeto ao cliente final. Então, se você quiser fugir da briga por preços, você tem que investir em qualidade e apresentar essa qualidade para o seu cliente. Esse é o caminho, muitos já conhecem esse caminho e atestam isso. Então, se situa, saia da briga por preço, que é prejudicial para todo mundo, invista em qualidade e comunique isso ao seu cliente. Comunique em termos de detalhes, em termos de o que você faz melhor do que os outros, para que ele pague a margem que é justa para o seu trabalho. Com isso, vou passar a palavra aqui para o William, gerente de vendas da Solar Group.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Então, voltando falando um pouquinho sobre mim, sou o William Marques, sou engenheiro mecânico, estou na Solar Group já há uns longos 6 anos, né, nesse setor que é bem movimentado. Às vezes é muito difícil uma pessoa estar dentro da mesma companhia, né, com tanto tempo, e a gente vem fazendo um bom trabalho. Tá? Hoje estou como gerente comercial, cuido de uma equipe aí de 11 pessoas, que trabalha apenas vendendo para distribuidores. Isso para a Solar Group é uma honra falar isso, porque, né, são poucas empresas no mercado que trabalham apenas seguindo a cadeia correta, né, Hans? Existe a cadeia ali do fabricante, distribuidor, integrador e consumidor final. Então, a Solar Group é uma das poucas de mercado que faz esse modelo de negócio. E, claro, com isso a gente consegue ter a confiabilidade de muitos grandes distribuidores, que são nossos parceiros. Então, fico feliz em estar participando aqui. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre falar um pouco sobre a história aqui da Solar Group, mas estou aberto aí a qualquer pergunta que vocês tiverem na hora sobre produto também. Falando um pouco sobre a referência, o que a Solar Group é para o mercado. Tá? A Solar Group ela já vem de um grande grupo que tinha como base fundamental extrusora para esquadrias de metais, toda a parte de extrusão para box de banheiro, então já era uma referência no mercado de extrusora. Então a gente já tinha extrusora muito antes do mercado solar dar esse boom aqui no Brasil. E ela veio ali, uma startup de 2015, começou pequenininho, onde os donos foram para a Europa, viu aquela necessidade de trazer algo novo, de expandir negócio, e aí em 2015 começou esse baita negócio. 2016 começaram aí os faturamentos, as operações, foi quando surgiu a pandemia, aí ficou aquela questão, vai, não vai, como que vai ser, mas Solar Group pensando para frente, a gente em 2020 a gente adquiriu uma unidade em Santana de Parnaíba, região ali centro-oeste de São Paulo. Essa unidade ela tem mais de 12 mil metros quadrados de área, e para vocês terem a noção quanto que a Solar Group investe no mercado, durante uma pandemia, onde eram incertezas, né, do que vai acontecer, todo mundo recolhido em casa, nós acabamos investindo aí em torno de 19 milhões em nossa fábrica. Hoje a gente tem um Parque Fabril, que é uma referência no mercado. Tá? Hoje o Parque Fabril, aqui está uma foto, como que é hoje, né? Um pedacinho ali de uma parte da extrusora saindo. Então hoje, nesse Parque Fabril que fica em Santana, a gente tem 2 extrusoras de 7 polegadas, é o maior Parque Fabril voltado para o setor fotovoltaico. Claro que, né, para outros parques fabris de extrusora, nós estamos com certeza entre os 10 maiores do Brasil, mas para o mercado solar, nós somos o primeiro aí, com 4 extrusoras próprias. Então eu tenho 2 menores em Itapevi, onde tudo começou, e tem as 2 maiores, que ninguém hoje no setor tem, a não ser a Solar Group. Então, hoje a Solar Group é uma referência. E com isso, sendo uma referência, né, a Solar Group ela sempre vai estar trazendo aí a melhor experiência do mercado para o cliente. Nós procuramos ouvir o integrador, né, não é à toa que a gente tem um produto que tem o maior share de mercado, onde você, integrador novo, que está começando agora, ou mais experiente, consequentemente vai ouvir ou já ouviu falar do nome Solar Group. E é uma empresa de referência. Então, se é uma empresa de referência, então aqui tem a extrusora, né? A Solar Group ela tem uma imagem de um pedaço da extrusora aí voltado em Santana de Parnaíba, e até faço um convite para quem está na live, para quem vai assistir depois, para nos visitar, né? Chama ali um vendedor ou um distribuidor que compra da gente e pede para visitar a Solar Group, e a gente vai abrir as portas para vocês. Tá? Isso é importante, que a gente tenha essa parceria com o integrador, que é o nosso cliente. Não deixa de ser o nosso cliente final. Por mais que a gente vende para o distribuidor, nosso cliente é justamente o integrador. Então, voltando aqui, a gente tem uma experiência de mercado, produto com maior share de mercado, e dentro de um total, a Solar Group entende ali que a gente tem ali em torno de uns 25% a 30% de share de estrutura instalada no telhado brasileiro. Tá? Então, essa GD, a gente tem uma boa parcela, né, e a gente estava trabalhando para que isso aumente. É difícil, porque vai começando a aumentar alguns concorrentes, mas com bom trabalho e dedicação a gente vai sair na frente. E com isso a gente consegue ter, através disso, uma engenharia à disposição do cliente. Então, você que é integrador, está nos assistindo, está com dúvida, como fazer seu projeto, venha, traga para a gente,
A gente vai correr atrás, vai explicar como é que funciona e a gente consegue trazer a melhor experiência possível para você. Tá? Além do início, né, um pré-venda, nós também executamos muito um pós-venda. Então a gente trabalha com pós-venda muito ativo hoje no mercado. Então para você que está com dificuldade, poxa, eu preciso movimentar esse telhado, trazer módulo para um lado, precisa de grampo, alguma coisa, a gente tem um pós-venda muito ativo. Então isso vai nos ajudar a trazer essa experiência. E claro, né, é uma empresa que tem, como eu expliquei para vocês, começou ali em 1994, a empresinha foi crescendo e poucas empresas no mercado fica mais de 30 anos aí funcionando. Então traz uma sensação de segurança e é isso que a gente espera que vocês sintam dentro, né, daqui, não adianta eu falar, né, mas que vocês sintam essa experiência de uma empresa segura e bem sólida. Vocês abriram aquele grupo de integradores, né, que tem uma discussão, então em termos de pós-venda, é bem interessante a discussão ali, né, recolhendo o que vem do campo e ensinando as melhores práticas. Isso mesmo, a gente possui um grupo que nós abrimos, é um grupo voltado para o integrador, onde tem integrador do Brasil todo, então ali tem discussões diariamente, como instalar, o jeito de instalar, se está certo, se não está certo, porque a dúvida do novato pode ser uma dúvida de uma pessoa mais velha, que ainda não passou por aquilo. Né? Então isso a gente traz isso, a gente consegue trazer uma boa experiência para o nosso cliente. Um dos nossos diferenciais, que os nossos diretores sempre são muito concisos, né, nas suas palavras, a gente sempre teve um P&D muito ativo, né? O P&D é aquela parte fundamental do tripé, onde se você não estiver buscando, se movimentando no mercado para entender as novidades, eu não posso fazer um P&D de hoje para entregar amanhã. Meu P&D ele já está pensando 6 meses, 1 ano para frente. Então, visitas constantes em feiras, né, que acontecem na Alemanha, na China, no México. Não sei se vocês sabem, eu acho que a do México acontece 2 dias depois da Intersolar de São Paulo. Então, a gente precisa estar sempre buscando novidades para trazer antes que a gente seja pego desprevenido. Então, o P&D nosso é muito forte. Com isso, outro pé desse alicerce é o marketing. Então, a gente sempre teve um marketing muito agressivo. Não falo marketing agressivo nosso marketing ele é mais voltado para mostrar o valor do produto. A Solar Group ela sempre teve um nível de qualidade um pouco maior, com isso eu não consigo trazer. Quem quer qualidade também não pode ter preço lá embaixo. Então a gente tenta nivelar e o marketing está responsável hoje, né, muito importante no nosso setor de marketing, para trazer, vou mostrar que o valor que eu estou trazendo no produto ele é prático, ele facilita. Né, e isso agrega aí no final das contas, como você disse, Hans, não é só preço. Né, se o consumidor final ele não entender, é um problema. Então, hoje, o que a gente quer ser? A gente quer ser uma tigre. Hoje, quando você vai falar em construção civil, vou colocar um cano, né? Eu quero uma marca Tigre. Então, todo mundo conhece o que é Tigre. Nosso marketing, nosso desejo é que todo mundo saiba que Solar Group é uma marca de referência. Então, isso é muito importante, esse pilar aí. E o último pilar é um bom atendimento. Não adianta eu ter P&D muito bom, marketing agressivo, e se eu não tiver um P&D, um bom atendimento. Então, isso, o que é vantajoso? É ter relacionamento bom, né? A gente constrói resultados, constrói coisas interessantes, mas se aquele relacionamento não for muito alinhado, o comprador do outro lado, ou o cliente final, ele não vai conseguir enxergar. Então tem que ter um bom atendimento, você tem que saber tirar a dor do cliente. Isso para a gente é o que faz transformar em vendas. Então esses 3 pilares, não só para a Solar Group, eu acho que para quem está assistindo, seria muito bom vocês, né, terem como base que isso que fez a Solar Group se transformar na gigante do setor que é hoje. E claro, não posso deixar de falar sobre qualidade. A Solar Group ela nunca se rendeu a usar outro tipo de produto que não seja o alumínio ou o aço 304. O alumínio, né, a gente trabalha sempre com 2, 3 ligas, mas as que mais saem é 6060 ou a 6063, e sempre na Tempera 5. E toda a parte de elementos de fixação, como parafuso, prisioneiro, é sempre inox 304. Isso é super importante e é inegociável, tá?
a Solar Group sempre trabalha com essa qualidade. Com isso, falando um pouco de qualidade, a gente tem produtos patenteados, isso para a gente, por ser a pioneira, é muito importante. A gente começou muito cedo, a gente costuma dizer que a Solar Group ela tropicalizou para os telhados brasileiros. Por que tropicalizou? Nossa referência de qualidade é a K2. A K2 é uma gigante mundial. Só que no Brasil, por que não deu certo? Porque os telhados fora do Brasil, existe todo um arquitetônico, existe toda a engenharia, você sabe exatamente onde está passando o caibro. No Brasil, a gente tem que ter material que atende Nordeste, Norte, Sul e Sudeste e Centro-Oeste. Ou seja, cada lugar você tem um jeito diferente. Então, produtos da Solar Group a gente patenteou porque esse é um produto tropicalizado. Então, a gente consegue atender no mesmo kit, no único kit, todo o Brasil. Então, é super importante a gente ter essa patente de alguns produtos. A gente sempre trabalhou com ISO, então a ISO para a gente já tem um bom tempo conosco. Então, para quem tem empresa, sabe que quanto é difícil conseguir a ISO. Além de conseguir, o mais difícil é você se segurar, né? Existe aquele dilema, difícil é você chegar no topo, mais difícil ainda é você permanecer. E a Solar Group trabalha muito para que a gente não tenha só o carimbo. Quem tiver um dia conseguir visitar a gente, vai ver que realmente a gente segue a risca a ISO. Então é importante para nós ter esse produto, esse carimbo, e não só o carimbo, mas seguir a risca. E claro... Vocês estão... Pode falar. Não, vocês estão conseguindo segurar esses patentes, né? Porque a gente está num mercado que tem né, sempre problemas com cópias. Como é que está isso para vocês? Olha, nós temos produtos patenteados, né? Claro, existe um tempo de patente, então a empresa vai fazer 10 anos, tem algumas patentes que caem com 10 anos, mas tem renovações. Existe sim, né, algumas cópias no mercado, porque é um produto, né, que eu expliquei para vocês, tem um share no mercado muito grande, então todo mundo quer copiar o maior, é igual copiar Nike, né? Todo mundo quer copiar Nike, quer ser o maior. Essa palavra, depois a gente pode trocar essa informação no final, junto com o Ronaldo, né? Eu queria uma palavrinha aí do Ronaldo, mas a gente sim tem patente, e as patentes que nós temos são de produtos que é até o próximo produto que eu vou mostrar para vocês. São produtos de alta rotatividade. Então, claro que o pessoal vai atrás de um produto semelhante, só que com ele não tem uma tecnologia, não tem uma engenharia por trás, então acaba tendo um problema de pós-venda. E a Solar Group justamente tem uma engenharia para que não tenham um pós-venda. E até vou te mostrar aqui agora, Hans, foi uma boa pergunta, porque todos os nossos produtos eles são testados. Então, para quem conhece, em São Paulo, existe o ITA, né, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, a gente tem todos os produtos são testados na cabine de vento deles, então a gente estressa nosso material a mais de 180 km por hora, é um estresse que acontece através de um túnel de vento, a gente coloca o material e ele fica jogando jarradas de ar, né, até ele se deformar e estourar, porque 180 km por hora é difícil no Brasil chegar a essa velocidade, porque 180 a gente está falando aí de um furacão, né, chegou a 180, eu acredito que nenhum telhado brasileiro suporta, porque, diferentemente da Europa, dos Estados Unidos, que é projetado para suportar, dificilmente o telhado brasileiro ele vai suportar. Então, antes disso, antes da estrutura sair, o telhado já subiu. Tá? Mas, como procedimento, como qualificação, a Solar Group ela faz esses testes. E, claro, temos outros tipos de teste, como aterramento, torção, e tudo com um certificado. Então, quem precisar, a gente está disposto a compartilhar. É muito importante vocês estarem cientes de uma empresa sólida e que a gente não busca cópia, né? A gente busca sempre melhorar os nossos produtos. Wilson, depois deixa eu falar. Opa? Não, eu vou mutar aqui. Acho que deve ter ligado sem querer. Fica em paz. E aí, né, um dos pilares, já que eu falei que é o P&D, aqui eu vou te mostrar um produto, né, um produto que é o grampo. Então eu tenho o modelo inicial, né, que inclusive é um produto que foi copiado, tá, Hans?
é um produto que foi copiado, então assim, é um produto inicial, né, que você não consegue ver nada de, o que está acontecendo? Mas nós ouvimos muito integrador, então o integrador traz para a Solar Group, vocês não podem melhorar? Está acontecendo isso, se vocês, né, mudarem um chanfro, isso vai nos ajudar. Então, que a gente inicia com um grupo com esse material, depois a gente passa para esse. Qual que é essa mudança? Como vocês podem observar, na parte inferior, aqui são os dois modelos. A parte iniciou com esse, a gente pode falar de um rasgo até lá embaixo, onde você tem uma abertura maior. Com isso, o integrador viu a necessidade, poxa, olha, está torcendo com mais facilidade, o que pode ser feito? Então, o nosso P&D, ele sempre vai receber através do nosso pós-venda, para conversar, a gente chama o integrador, convida o integrador para ir na nossa fábrica, e aí a gente mostra o que dá para ser feito. Então, com várias parcerias ao longo dos anos, a gente acaba chegando nessa melhoria de baixo. Se você olhar a imagem, pode ver que tem um reforço maior, ou seja, a gente sai de um e entra no outro. E o que a pirataria faz, né? Se podemos chamar assim de pirataria, tá, Hans? Eles pegam, eles não têm, como eles não têm P&D, como eles não têm uma empresa sólida por trás, eles acabam ficando sempre no mesmo produto, que é o produto inicial da cópia. Só que isso é um problema. Se o integrador, ele pega um produto semelhante e ele vai colocar, se a gente, nós, como somos os líderes de mercado, e a gente já viu que dá problema, o integrador, quando ele está comprando esse produto, ele vai ter problema. Porque nós já pegamos o problema, já resolvemos, e agora a gente está sendo copiado. Só que eles não fazem esse investimento em P&D. Então, é um problema para o mercado, e isso está acontecendo muito. Tá? Então, aqui eu trago inclusive, isso. Inclusive, aqui na melhoria, vocês acabaram inserindo mais alumínio, então mais custo. Então, o valor, você não conseguia baixar o valor teve que aumentar, porque alumínio é dinheiro, né? Então, uma coisa mas também não adianta sempre reduzir o custo se depois não funciona, né? Então, é uma balança, né? Tem que encarar, tem que ter essa balança, mas tem que encarar. Pô, e não dá para baratear, porque senão não vai funcionar, não vai ficar seguro. Então, esse posicionamento profissional é super importante. Com certeza. Então, a melhoria, talvez, e teve melhorias que a gente viu que precisava ser feita de arrancar material, que às vezes a gente olha assim, olha, está muito, né, tá atrapalhando porque está muito pesado, e a gente está falando de um material que está em cima do telhado, e quando a gente coloca um produto, não é para ficar mexendo, é um produto que vai durar a vida toda, a gente está trazendo módulos que tem que ter 30 anos de garantia, né? Então a Solar Group, ela tem que ter estrutura para que suporte 30 anos, e o produto ali, com toda rajada de vento, ela vai embora. Então, justamente, a gente tem produto que a gente trabalha com engenharia, não é porque o produto é leve que ele não é suficientemente robusto, né? Ele não resiste. Então, o que importa para a gente é justamente essa análise de P&D. E aí, umas diferenciais que eu acho que é um pouco já entrando aí no tema do webinar, pessoal, né, detalhes que faz muita diferença, né, que ajuda você ali a não perder tempo na instalação. Então, por exemplo, o grampo da Solar Group, hoje ele é 100%, ele atende qualquer frame de módulo, então qualquer tamanho, seja de 30, 33, 35, 40, que é o que está, hoje o que mais utiliza é 33 para 35, tá? Então nossos grampos, ele atende 100% desses módulos, e o integrador, antigamente existia grampos de 30, de 35, de 40, e era um problema. Imagina o distribuidor com 3 estoques do mesmo grampo, mas para frames diferentes. Então a Solar Group trouxe essa ideia, falou, não, eu preciso de um grampo que atende todos os modelos. Então, isso para a gente é fundamental, né, trazer para o integrador essa diferença de mercado aí. Outra novidade, isso é uma coisa que começou com a Solar Group trouxe para o mercado, já foi copiado, né, mas uma coisa pioneira da Solar Group muito integrador, o instalador, né, pode ser que o instalador, o integrador ele é tão grande que ele já tem uma equipe de instalador, então ele já não sobe mais o telhado, mas ele tem uma equipe de instalador. Então, hoje a gente vai falar de tempo. Tempo é dinheiro, quanto menos tempo, mais lucro vai ter naquela instalação. Então, eu sei que aqui tem muita gente que já sofreu com a instalação puxando aquele fio de módulo a módulo. A Solar Group, ela tem, e ela foi a pioneira a criar, embaixo dos grampos intermediários, uns dentes
seja ele de inox ou hoje que é recartilhado, que é o próprio alumínio. Então eles executam aquela raspa no frame do módulo e faz a potencialização de módulo a módulo. E aí você não precisa passar aquele jumper. Então aquele jumper que era passado com fio a fio, o instalador ele já não precisa mais passar. Isso ele consegue executar de uma forma rápida, simples e ganhando tempo, e eles conseguem entregar aí com uma velocidade maior. E claro, velocidade é dinheiro, tá bom? Outra interessante aqui, agilidade de instalação. Se vocês observarem, os nossos grampos, eles são todos com o mesmo parafuso. Por quê? Porque ali e o bit, a gente usa um bitzinho por cima. Por que a gente não usa a Allen? Tá? A Allen, para quem conhece aquele parafuso que é a Allen, que é aquela que é por dentro, a gente já ouviu muito instalador falando, poxa, aquele parafuso, ele no termo espanar, né? O termo perder o hexagonal lá dentro do parafuso. Então, Hans, a gente acaba utilizando esse modelo de parafuso, porque ele dá uma agilidade maior para o instalador. Outro produto que a Solar Group vende muito, tá? Disparado aí no mercado, e tem algumas coisas que faz com que isso aconteça. Quem já instalou sabe que os nossos prisioneiros, ele é totalmente inox. Novamente, a gente já pegou, inclusive o Hans, você me mandou uma foto de uma instalação que com 2 anos aí na região litorânea do Rio, ele já estava totalmente oxidado. Então a Solar Group ela sempre trabalha com inox 304, isso é indiscutível, né? A gente tem o engate rápido novamente na parte superior, ele é um bitzinho, ou seja, você consegue com a parafusadeira colocar e fazer toda a fixação. Outro produto, quando você fala assim, produtos que mesclam, né, tipos de materiais. Quando a gente para pensar, poxa, que tipo de material que tenho aqui? Eu tenho aqui a borracha. Essa borracha nada mais é que uma vedação em silicone. Se vocês pararem para observar, quem é integrador que está na live, que vai assistir posteriormente, pega o prisioneiro que vocês têm da concorrência. Dê uma olhada nessa borracha que eles mandam para você. Pode ter certeza que não é de silicone. Hoje, a produto da Solar Group, ela trabalha com silicone, inclusive aplicado em portas de carro, aquele silicone que é feito para durar vários e vários anos sem ressecar. Então, ele é um silicone que ele se molda conforme o furo do seu tipo de telhado. Então, ele é totalmente diferente da concorrência. Claro, isso traz, né, um custo maior, mas é melhor para a Solar Group, com a empresa que quer daqui 15, 20, 30 anos estar no mercado, trazer um produto que não vai deixar passivo, né? Não vai deixar passivo para quem passar, para os herdeiros. Então a Solar Group ela é uma empresa que pensa no futuro, não só no momento. No momento eu poderia ter trazido aqui um produto mais barato, mais simples, mas que vai durar aí 5 anos e já vai ter que trocar. Então é super importante a gente ter essa consciência. Outro ponto importante nesse prisioneiro, que eu não poderia deixar de passar para vocês. Não sei se vocês sabem, quando vocês pegar o prisioneiro, ali embaixo é uma ponta, a gente chama uma ponta reduzida. Para executar essa ponta reduzida, é um processo a mais. Um processo a mais, né, demanda mais custo, lá na China, né, quando a gente importa esse material. Então, e é um produto que foi patenteado, Solar Group, ou seja, a concorrência geralmente ela trabalha com um M10 no corpo completo. No produto da Solar Group é um M10, quando chega na parte inferior que vai instalar no caibro de madeira, ele desce para um M8. E esse M8, quais são as vantagens? A vantagem é que você não precisa fazer um pré-furo e você também não quebra a terça de madeira do seu cliente. Imagine você pegar uma terça de um telhado grande e ter que trocar com problema, né? Que rompeu, que trincou ela toda. Então a gente traz essa ponta reduzida para justamente te ajudar e você ganhar tempo aí e, claro, não perder dinheiro no futuro. E aqui a gente vê a tropicalização, né? Porque a madeira tropicalização. Outra madeira mais macia, os caibros têm outro formato. Desse jeito. Isso aqui faz toda a diferença adaptar ao Brasil o formato do grampo. É isso aí. E aí, outro ponto muito importante, pessoal. O chinês ou qualquer fabricante, gente, qualquer material que vocês pedir para ele, você consegue reduzir custo?
eles vão reduzir. Mas vocês já pararam para pensar se o material que vocês estão trazendo, ele é totalmente aquilo que vocês compram? Então, a gente tem, né, um histórico aí de compra com produtos de fora, mas todos eles passam por uma análise química de produto. Então, a gente tem certeza que o nosso produto ele é inox 304, que é um produto que atende o Brasil todo e não vai ter problema de corrosão. Então assim, ao pegar produtos de terceiro, com certeza você vai olhar, vai pensar, olha, poxa, realmente Solar Group tem razão. Então vocês vão ver que produtos, existem produtos e produtos. Tá? Então eu deixo uma dica para vocês aí, quando procurarem, procurem para o Solar Group na parte de prisioneiro. Tá? É super importante essa dica para vocês aí. E Hans, não sei se a gente ia falar sobre lançamentos de feira, tá? Isso. A gente, como você citou, né, que você vai estar na feira, você mudou de pavilhão, a Solar Group ela continua no mesmo pavilhão G3, tá, pessoal? E faço depois vai ter o slide com o número do stand, então. Mas boa. Vamos falar sobre isso ainda. Boa. Então eu faço um convite para vocês visitar a gente no nosso stand. A gente vai estar com muito lançamento bom. Um dos lançamentos que a Solar Group ouviu, integrador, é a linha lateral. Então nós teremos as duas linhas paralelas, a linha tradicional por baixo e a linha lateral. Tem muito integrador que gosta desse modelo de instalação e tem integrador que gosta do modelo por baixo. Então, Hans, a gente acabou que assim, a gente quer que você chegue e tenha a melhor experiência de chegar numa concessionária. Então, eu tenho um produto para o público A e para o público B. Então, o que você quiser, nós estamos aqui para te ajudar. Então, a gente vai estar com alguns lançamentos em feira. Por exemplo, a linha lateral, que é um produto, é uma linha completa com a sua solução perfil mais junção, suporte para gancho e para telhado colonial, que é o gancho, e o prisioneiro também. Né? Falando em outro lançamento, a gente está trazendo suporte para microinversor. O suporte para microinversor, geralmente nos nossos produtos, você já consegue colocar microinversor sem esse modelo, sem esse suporte, mas alguns integradores pediram para a gente o lançamento e que lance, né, esse tipo de produto. Então é um produto que ele vai ser compatível com todos os tipos de microinversores. Ele é um modelo aí que você vai te dar mais amplitude ali de refrigeração. Então a Solar Group não tinha, é um lançamento de feira. Então espero vocês lá para ver esse produto. Logo mais os distribuidores já vão ter esse produto em mãos para que vocês peçam. Outro produto que também o pessoal pede muito, Hans, era mini trilho com mais variações de altura. Então a Solar Group sempre trabalhou com produtos de 3.4 de altura e 7.5 de altura. Então, alguns instaladores, alguns tipos de módulos também pedem uma altura maior. Então a gente está trazendo aí para o mercado a altura de 10 e uma altura de 1.5. Tá? Claro, todas as recomendações que a Solar Group faz é de instalação. Se você é integrador que está com um módulo que não dá para colocar um mini trilho tão baixo, eu não recomendo. Tá? Mas a Solar Group, como eu falei, a gente quer ser uma concessionária, então a gente vai ter todo esse tipo de produto. Então, né, eu vou estar para te ofertar a melhor experiência possível para você instalar seus módulos. Então a gente vai estar com esse lançamento na feira, e seria interessante a gente, se vocês estiverem lá para bater um papo com a gente. Tá? Outro produto que não dá para deixar de falar, Hans, é um produto para caletão. Hoje a gente tem nos concorrentes algum produto que você acaba furando a lateral do seu caletão e com vários parafusos e coloca rebite. Então, o que a Solar Group fez? A gente não queria copiar, a gente foi atrás de um produto diferenciado, a gente está com esse produto para fazer essa instalação. Então, isso aqui não tem mais imagens, mas eu deixo o gostinho de vocês verem na Intersolar esse produto em si, rodando. Vocês vão ver que é uma coisa bacana. Quando a gente apresenta para o distribuidor, ele olha e fala, cara, como ninguém pensou nisso? Tá? É um produto que você vai fixar por cima, nada de fixar na lateral. Então vai ser uma novidade aí no mercado também.
Tá? É importante. Estou curioso. Esse você não conhecia. Não, esses fixadores aí na lateral parece É, um pouco bucha de drywall, isso, sei lá. é bem isso. E o nosso produto não vai ser fixado na lateral, vai ser fixado por cima com tubo inox. Tá? Então a gente é um produto novo que a gente está trazendo, a gente não viu nada no mercado, então acho que é um dos lançamentos mais aguardados aí pela nossa parte, e convido a todos novamente a ir lá, olhar, testar, que vocês vão gostar. Existe outro produto, Hans, fantástico. Se vocês estão aí Cara, vocês que viajam, né, pegam o Brasil afora de carro, vocês vão passar, depois que eu falar, sair daqui, vocês vão ver. Existem esses postes que tem aqueles módulos que eles alimentam câmera de rodovia, alimenta aqueles telefones, né, de SOS. Então a gente está com um lançamento também para feira desse tipo de fixador para módulo. Então esse tipo de fixador vai estar com alguns distribuidores já, a gente já tem conversa, o pessoal gostou, então você já vai estar pronto para realizar a compra. Então é importante que vocês conheçam esse material mais a fundo. Tá? E a gente também não colocou no site, porque a gente não colocou no site, porque a ideia é que a feira, depois da feira, todos esses produtos estejam no nosso site para vocês verem o 3D, como funciona. Certo? Hans, aqui eu entro um pouco mais falando sobre, né, o custo e né, que o barato pode sair caro. Então assim, qual que é a conscientização que a gente traz para vocês? Que existe estrutura que é mais barata, com certeza, e existe estrutura de qualidade. Tá? Hoje a economia, né, que é uma média, isso está até nessa fonte, Solar Power Europe, tá? Ela é de 2021, ela mostra ali que você tem de 8% a 12% geralmente num projeto de estrutura mais em conta no início, mas ao longo você não tem uma economia imediata. Então, o que vai te trazer? 15% a 20% de custo depois de retrabalho. Quando você tem uma estrutura que pensa que você traga mais qualidade, é menos de 2% pelos estudos. Tá? A perda de geração, se você vai ter que refazer lá a estrutura, vai ter que ir lá fazer manutenção, consequentemente a perda de geração você vai estar perdendo em algum momento aí. Então, para a gente é desprezível, mas para alguns modelos ela chega até 5% aí ao ano. Tá? E claro, a gente está falando um custo aí de 10 anos, isso pode aumentar, por quê? Você vai ter que ir lá trocar toda a estrutura. Então pensa hoje que a estrutura ela equivale a um X aí do kit, então você vai ter que trocar. E aí uma estrutura que você pega, uma estrutura de qualidade, ela meio que é previsível, né? Você sabe que aquela estrutura não está ali para dar problema. Se ela deu algum problema, mas você sabe que ela é controlada, porque você vai ter uma empresa por trás, como a Solar Group, para te dar todo esse suporte. E aqui, para quem não conhece, a gente tem aqui, né, um protagonismo da estrutura dentro de um kit. Então, antigamente, era muito desprezível, assim, ou até o distribuidor fala, poxa, não, depois eu vejo com estrutura, que era de 5% a 7%. Hoje não. Hoje, se vocês pegarem no lápis, vocês vão ver que vai de 15% a 20%. Então, tem um alto grau de significatividade da estrutura dentro de um kit. Então, por que você como instalador, integrador, por que você vai trazer uma estrutura de má qualidade? Né? Então, esse é um problema que acontece, que a Solar Group, em treinamentos, a gente tenta passar agregando valor, para que você não faça esse retrabalho e tenha a perda de margem com o seu projeto futuramente. Um detalhe muito importante, pessoal, para quem tem empresa de pós-venda, sabe como funciona, tem uns dados que é muito importante, 60% aí dos dados são relacionados à falha em estrutura. Então, novamente, não adianta eu colocar uma Ferrari como uma roda de bicicleta. Então, a estrutura nada mais é do que você fazer um alicerce de qualidade. Você não vai erguer um prédio fazendo um baldrame muito fino, né, vamos dizer assim, o mais simples possível. A gente trabalha para que essa estrutura seja o mais robusta possível, claro, com a eficiência que é necessária. Então, isso para a gente é fundamental, né, todos esses dados aí a gente consegue entrar ali pela Solar Power,
né, você consegue ter esses dados, e claro, as estruturas do Brasil que a Solar Group tem, ela aceita a isopleta 4 e 5, isso para a gente é fundamental para atender o Brasil todo. Isopleta, né, a região, a velocidade do vento naquela região. Então, isso é importante. Nem todo mundo sabe que isopleta, né, todo mundo sabe que lá no sul tem vento muito mais forte do que no resto do país. Então, a norma brasileira define essas isopletas, sim, que são as regiões por velocidade de vento e que são super importantes na hora de escolher a fixação e também o espaçamento entre os fixadores. Está tudo no manual de instalação da Solar Group, mas nem todo mundo lê. Gente, leiam, estudem, tem muita informação importante. É bem isso mesmo, a gente passa pelo Brasil afora aí, a gente faz essa pergunta, né? Poxa, todo mundo lê o manual? Por isso que a Solar Group, ela se antecipa e ela oferta o serviço de pré-venda e o serviço de pré-engenharia, porque a gente ajuda o integrador que tiver dúvida a ler o manual, né, fazer todo esse processo. E a norma 6123, você vai conseguir ver qual é a isopleta do Brasil, ali onde você tem mais carga de vento em cima por região. Isso é importante o integrador estar ciente. Algumas linhas de produtos da Solar Group, bem rápido aqui, a gente tem para todos os tipos de telhado hoje, né, o telhado que a gente não tinha era o calhetão, então é uma novidade de mercado, mas cerâmico, metálico, fibrocimento, laje, solo e até o Sigfi, que é um sistema de integrado de geração remota. Então é um produto também que pode ser usado aí no norte, muito mais usado no norte, naquelas áreas onde você faz a própria unidade consumidora, tem bateria, tem o inversor, então é um produto que está no nosso site, convido vocês aí a dar uma olhadinha no nosso site, vocês vão ver o Sigfi lá, um 3D dele para vocês conhecerem melhor. E aí, Hans, não deixava, né, essa parte que é ruim para o instalador, né? Depois que acontece, não dá mais para recuperar, né? Então aí entra o famoso pós-venda. Então, 6 anos de casa, eu já peguei, já visitei, já dei vários treinamentos que a gente vê muitos erros de aplicação. Aqui é só alguns. Tento conscientizar sempre nessa minha jornada aí. A gente olha aqui essa imagem, segunda imagem aqui abaixo, você pode olhar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos, 7 módulos que voaram. Então, imagine pessoal, esse módulo pega numa pessoa, numa criança, olha o problema que o instalador vai ter, sabe? Tanto civil, criminalmente, né? Porque quando a gente for olhar ali os detalhes, ele vai ver que eles não instalou conforme o manual. Então, esse é um problema. Então, assim, evitem realmente, leia manual, traga para si. Se tiver dúvida, a Solar Group está disposta, total, a ajudar vocês. Tá? E aqui, nessa imagem de baixo, é o triângulo. O triângulo, eu tenho aqui uma boa... vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá, Hans? O triângulo, Hans, ele é o único produto que gera inclinação em cima de uma laje, em cima de um telhado. Então ele é muito visto assim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de instalar. Tá? Então o triângulo ele é um produto muito simples de instalar. Então quando a gente olha essa imagem, vocês podem observar que a gente não recomenda ser chumbado na laje do cliente. Tá? Por que não recomenda? Porque existe casas que tem até contrato de laje que você não pode furar para não dar infiltração. Então, o que é a recomendação da Solar Group como fabricante? Nós recomendamos 3 modelos. Ou, primeiro modelo mais usado, compra desses bloquetes sextavado, não precisa ser sextavado, mas por que a gente indica esse sextavado com essa altura? Porque você vai utilizar o parabolt dentro, que já acompanha o kit, você não precisa adquirir nada mais. Então você vai comprar o nosso kit, ele já vai com o parabolt, e aí você faz a instalação no centro do bloco. E como é que a gente faz essa fixação do bloco? No próximo slide eu vou explicar como realizar essa fixação. No segundo caso, existe aqui um chumbamento que a gente chama de chumbamento químico, que é a própria sapata, onde você pode fazer sapatas de 20 por 20
uma altura de 10, usa o concreto, você usa um bianco. O bianco ele vai te ajudar a dar reforçar o concreto, né? Ele vai te dar uma firmeza, e aí você retira totalmente qualquer impureza da laje. Você não pode ter manta, você não pode ter piso, você não pode ter nada que faça esse contato, que não deixe um contato direto com a laje. Tá? É super importante esse detalhe. E aqui, o terceiro caso é um lastro. O que seria o lastro? Aí o lastro, nessa imagem, como vocês podem observar, essa imagem tem um piso. Então não tem problema. Por que não tem problema? Porque o lastro a gente vai indicar quanto de peso você tem que deixar em cima da sua laje para que esse módulo, conforme a sua região, ele não saia do lugar. Então, é um terceiro modelo de instalação. Né? O mais usual é o primeiro, é o chumbamento químico desses blocos. E para chumbar esses blocos, a Solar Group ela recomenda você utilizar um adesivo chamado Compound daquela famosa marca Vedacity. Por que quando eu falo Vedacity aqui? Existem outros, mas nossa engenharia ela já entrou em contato com a Vedacity, ela já viu que é um produto de qualidade que suporta esse momento aí de arranque. Então a gente tem dois modelos, tem o MF ou o TIX, que é uma fixação, e ele ajuda a fazer mais a impermeabilização ainda. Ou seja, a partir do momento que o instalador comprou aquele bloco de concreto, ele tira todas as impurezas, deixa sem piso, sem manta, deixa só a parte de concreto mesmo, e aí você pega o bloco, passa o produto nos dois lados, tanto no bloco como na laje, e aplica, e deixa curar. Isso demanda muito da região, né? Se está muito quente, se não está, ele vai ter um tempo de cura. Depois que tiver um tempo de cura, gente, aquilo aí não sai nem com escavadeira. Então, assim, ele é muito resistente. E aí você vem e faz a aplicação do triângulo em cima dele. Então, isso é super importante, vocês terem essa noção como fazer essa aplicação. E aí o pessoal sempre nos pergunta, William, como que eu faço depois a vedação? Por exemplo, tinha manta, você pediu para tirar. Então, geralmente, a vedação nada mais é do que faz um recorte na manta e depois você cobre por fora. Você faz esse cobrimento por fora. E aí você consegue ter certeza que a sua obra vai estar totalmente segura. Então é uma forma, Hans, de você não ter problema nenhum com pós-venda. Você que quer dormir em paz, quer ter aquela consciência limpa, você seguindo essas dicas aí da Solar Group, você não vai ter problema nenhum com a instalação do triângulo, que é justamente um produto que ele tá gerando inclinação, e é um produto que vai dar aquele efeito vela, sabe? Puxar o módulo para fora. Então é um produto totalmente seguro, tá? O pessoal tem muita dúvida sobre isso. E claro, para conscientizar vocês, aqui eu trago o que não fazer, tá? Aqui é uma obra que aconteceu aí, se não me engano, no interior de Minas, tá? Numa escola, aconteceu numa faculdade. O que o instalador fez? Em um primeiro momento, ele até fez certo, ele ia fazer o concreto, só que por que ele fez o concreto e ele fez a fixação fora do concreto? Ele colocou no bloco que é poroso. Então aqui já começou o primeiro erro, Hans. Aqui começou um erro, e aqui tem o segundo erro, pior ainda. Não dá para falar, elencar qual que é o primeiro, qual que é o pior. Mas pode ver que ele usou uma barra roscada. Ou seja, a Solar Group ela investe em engenharia, investe em P&D para fazer teste, e aí a gente fez um contato com ele e o integrador falou assim, poxa, eu achei que o produto de vocês era muito fino, que a gente usa um Parabolt 5x16 por 75 milímetros de comprimento. E aí ele foi e comprou barra roscada. Só que, gente, a barra roscada ela não tem a mesma aplicação, a mesma dureza que o produto que a gente tem. Então, ele acabou cortando a barra roscada e fazendo essa atrapalhada. Então, a gente tem um produto que ele instalou de forma errada, com um produto de terceiro, e aqui, essa imagem do centro estava forrada de módulo. Então, só ficou os blocos, como você pode observar. Então, lá embaixo é uma faculdade. Imagine se isso pega em alguém, né? Num grupo de estudantes,
Tá? Então, pessoal, é mais uma conscientização para vocês de como instalar, de como fazer uma prática adequada, dicas de aplicação, o que não fazer. Tá? Isso é muito importante e é muito recorrente. E o instalador, às vezes, ele quer terminar a obra rápida, quer fazer de qualquer forma, mas é um problema que isso está acontecendo. Quando eu entrei em 2019, o Ronaldo, que está aqui com a gente, o Ronaldo ele sempre falou que era um setor de engenharia. Né? Na época, realmente, tinha muito engenheiro, só entrava no setor de engenheiro. Só que hoje a gente está vendo muito aventureiro, pessoas que vêm de outro setor, que nada, não está errado, né? Todo mundo precisa realmente aprender, que é um setor que tem muito a crescer, só que a gente precisa ter essa consciencialização que precisa estudar o que está fazendo. Então é importante trazer essa consciência de um fabricante como a Solar Group para esse meio, tá bom? E é isso, Hans, que finalizo minha apresentação. Maravilha, perfeito. Muito obrigado, William. Temos algumas perguntas, o Vinícius já respondeu algumas, mas eu queria chamar o Ronaldo, né, que é precursor, pioneiro, e trazer aqui a sua visão, do negócio, a visão do mercado, para onde que a gente está indo. Obrigado, Hans. Eu vou ser bastante breve para dar tempo do William responder as perguntas. Eu também acompanhei pelo chat. Enquanto eu falo aqui, eu recomendo que você já vá tomando nota das perguntas para fazer um apanhado e poder responder em tempo os colegas que estão com a gente aqui no chat. Hans, eu entendo que a gente está no mercado que não é fácil, é um mercado que é difícil para quem está na integração, para quem está ali em cima do é muito difícil, porque mesmo quando está num bom momento de mercado, a concorrência, ela é uma concorrência brutal, não é? Ele não é um mercado fácil também para quem está na distribuição, as margens são muito estreitas para quem compra e revende produto, e também não é fácil para quem está na fabricação. Eu entendo que a Solar Group ela veio para ficar, né? Ela veio para ficar. A gente não tem plano B, a gente não tem outro negócio. Então, a nossa empresa tem 30 anos. A gente, durante 20 anos, teve já extrusoras, já tinha estrutura há 20 anos, quando a gente começou a Solar Group, no setor de vidro temperado. Foi assim que começou a Solar Group. E quando a gente começou a crescer, no segundo, no terceiro ano já de Solar Group, eu já sugeri aos meus sócios se a gente parasse com aquele segmento. Você está maluco? A gente demorou 20 anos para conquistar esse mercado aqui, a gente vai parar com ele. A gente anunciava em 8 revistas, participava de N feiras, uma marca muito conhecida nesse mercado de vidro temperado. E eu falei, o mercado solar exponencial vai crescer muito e eu entendo que se a gente não se dedicar 100%, a gente não vai atender e a gente não vai ser líder. E aí a gente arriscou, né, ficou ali 100% em solar e a gente se tornou líder. E no começo, os colegas que são mais antigos aqui de mercado vão lembrar quem mandava nas estruturas no passado aqui eram boas empresas, boas empresas. Tinha os italianos, a Tesan, que fornecia para grandes distribuidores. Tinha os alemães da K2, líder mundial, que forneciam para grandes distribuidores. E dentro da nossa política de competitividade para o integrador, né, dar boa condição para que o integrador possa comprar, possa instalar, reduzir tempo de instalação em cima de telhado, a gente foi conseguindo tirar os concorrentes da frente. A Tesan acabou saindo do Brasil, a K2 saiu do Brasil também, né? Recentemente tiveram alguns outros que conseguiram ter alguma expressão, mas tiveram dificuldades, né? E eu falo até com tristeza que tiveram dificuldades, porque bons concorrentes, a gente quer que prospere, tenha boa competição, mas, enfim, hoje praticamente a gente está empresa com estrutura, com porte, a gente está sozinho praticamente no Brasil, né? Todas as outras empresas de estrutura que eu tenho ciência são empresas pequenas, tem algumas com extrusão, mas
é, são empresas que estão no patamar que a gente estava lá há 30 anos atrás, de estrutura, né? E a gente foi entendendo que hoje, como a vida do integrador não é fácil, a vida do distribuidor não é fácil, e a Solar Group era percebida muito como uma estrutura cara, não é? E era de fato mais cara que as demais. A gente entendeu que a gente tinha que trazer competitividade, manter a qualidade, mas trazer competitividade para o mercado. O mercado quer preço hoje. Quem está aqui nos ouvindo sabe isso, né? O mercado quer preço. E o integrador bom quer entregar o quê? Qualidade com preço. Então a gente foi nessa linha, a gente ouviu, e o que a gente fez foi quase uma reengenharia interna na empresa. Então, lá no final de 2022, mais ou menos, a gente tinha quase 500 funcionários trabalhando em chão de fábrica. Então, a gente conseguiu manter o faturamento e reduzir para cerca de 220, 230 funcionários que a gente tem hoje, né? Como a gente conseguiu fazer isso? Automação, robotização. Então, as áreas da empresa que mais demandam mão de obra, que é a parte de montagem dos grampos, por exemplo, tem muita pecinha, não é? E justamente são áreas que normalmente dá mais problema quando está em cima do telhado, de faltar uma peça, tem um problema. A gente desenvolveu robôs para montar. Então, o retrabalho, a reclamação pós-venda caiu muito depois que a gente fez isso. Teve um investimento grande, como o William falou há um pouco tempo atrás, mas a gente entendeu que era necessário fazer esse investimento lá atrás e hoje a gente está colhendo frutos, porque hoje a gente tem mais competitividade do que a concorrência para entregar um produto com qualidade, né, certificado com qualidade, mas, por outro lado, com bom preço, né? Hoje, você pegar os grandes distribuidores, é muito difícil você encontrar um que não tenha Solar Group. É muito comum você encontrar um que tenha Solar Group e tenha uma outra marca. Tem a Solar Group e tem a outra marca. E eles precisam ter dois fornecedores mesmo, é normal isso. Mas é difícil achar um que não tenha Solar Group, né? É muito exceção quando isso acontece. Então, essa bancabilidade, né? A gente tem projeto de ter 100 anos na indústria, está com 30. Então, essa bancabilidade, estar presente para resolver problema. Eu vou citar um caso aqui de um distribuidor nosso para exemplificar, né? E essa relação a gente tem com os demais, né? Essa relação é muito boa. Um dia deve fazer uns 6 anos, viu? Não é de hoje. 6, 7 anos, sei lá. Um dia me liga um dos nossos distribuidores, que é a Fortileve, e fala: Ronaldo, tô com um problema na Paraíba, que voou um módulo. Nunca aconteceu isso com a gente, foi um módulo. E esse negócio de voar módulo pra gente é muito sensível. Não pode acontecer, né? Então, quando aconteceu isso, a gente pegou um dos nossos engenheiros do comercial. Esse é um detalhe, né? O William, que está aqui com a gente, é engenheiro. Então, a gente entendeu que é um mercado engenheirado, é um mercado com pessoas, com engenheiros, é um mercado que não quer aquele vendedor que só vai ficar ali, me compra, etc. Então, a comunicação do nosso mercado é muito do engenheiro. E a gente trouxe essa cultura dos engenheiros para o comercial da Solar Group. Então, a gente pegou um dos engenheiros do comercial e falou: cara, cancela aí o que você tem, amanhã você vai para Paraíba. Foi uma viagem longa, porque ele teve que pegar um avião. O avião foi a parte mais fácil, mas chegou lá, era tipo assim, eram muitas horas, era tipo, sei lá, 6, 7 horas de ônibus, era um lugar de difícil acesso. Passou o dia viajando, chegou lá. Quando ele chegou, ele viu que a instalação estava absolutamente fora de padrão. Acho que era a primeira ou segunda instalação do integrador, não é? Ele não tinha um preparo, não tinha um treinamento, tinha ido na raça ali. E eu confesso, assim, a gente ficou até com dó, porque não tinha, era uma estação pequena, tinha voado acho que uma ou duas placas, não tinha machucado ninguém. Pô, ele me ligou e falou: "Não, tá completamente errado aqui, o que eu faço?" Tal. Falei: Caraca. deixa eu falar com ele, né? Eu fiquei com dó. Falei: deixa eu falar com ele. Daí eu peguei, eu falei: olha, você já até acho que era o Augusto que trabalhava com a gente na época. Eu falei: você já recebeu o treinamento aí? Ele já te mostrou no que você errou? E tal? Falou: recebeu.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou bonificar, você está errado, mas eu vou bonificar essas duas placas que caíram para você, tá? Eu vou falar lá na Forte Leve, eu vou dar um desconto para ele no próximo pedido das estruturas, ele vai te mandar essas duas placas. Só que daqui para frente acabou. Se você errar de novo, o erro é teu, e aí você vai ter que amargar prejuízo. E aí ele ficou feliz da vida, o distribuidor ficou feliz da vida, que não acontece. A gente não teria condição de fazer isso, assumir erro dos outros, se fosse um problema recorrente, né? E caminhando para o final aqui, eu entendo que é um mercado bastante novo também para a gente, embora eu falo que é o mercado das pessoas com olheira, né? Porque a gente passa um ano, parece que foram 10. É pesado, é um mercado que não é fácil. Quando a gente vai no almoço de domingo falar de energia solar, todo mundo acha que é um mercado. Já te vê como milionário, como tudo dá certo, energia e tal, mas a gente sabe a dificuldade de estar nesse mercado. Mas aqui no Brasil, gente, são 6,8%. Né? Tem uma entrevista agora com o Valor Econômico, logo na sequência aqui da live, e eu vou falar isso, falar que aqui é 6,8% de fotovoltaico, não é nada. Você vai para a Austrália, é 33%. As baterias estão chegando, os carros elétricos estão chegando, né? Então, a gente tem um mercado grande pela frente ainda. Eu entendo que é, acho que tem muito a crescer, todos nós temos muito a crescer nesse mercado. E o malandro, né? Que a gente chama, o William comentou, aquele cara e eu tenho certeza que os integradores que estão aqui pensam igual, aquele cara que vai, que copia o seu negócio, que é o malandro. É com ação judicial que a gente combate. Esse negócio de empresa que vai lá e copia a nossa estrutura e faz. Tem uns caras de pau, viu, Hans, que faz exatamente igual, né? Se ele pega e embute uma tecnologia nova, se inspira, embute uma tecnologia nova, faz um negócio diferente e tal, o mundo tá aí para isso. Tá para evoluir, tá para crescer. E tem cara que pega e faz assim, um Ctrl+C, Ctrl+V, né? É exatamente igual. E aí a gente tem um time grande de advogados que a gente já põe em cima para cuidar. Acontece muito. Acontece muito. Mas é isso, eu não vou me alongar, porque eu queria que o William respondesse e desse tempo para debate, se tiver mais questões, que ele pudesse responder a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ronaldo. Importante essa visão, né? A gente tem muito para fazer ainda, né? Acho que as inseguranças da política mexem, mas na verdade não tem tanta importância, né? Se a gente olha os números financeiros, o retorno de investimento na energia solar, pô, não existe outra coisa, não existe. Então, as pessoas se pegam lá, tem que pagar o imposto, paga. Bom, o resto é tanto que sobra. Vai, não precisa se preocupar tanto, né? É coisa assim, é meio, um pouco narrativa, né? O pessoal tem medo de alguma coisa, mas você instala aqui meus módulos aqui no meu telhado, 13 anos, agora início de agosto, não, 12 anos, início de agosto, 12 anos de módulos de 235 watts pico. Imagina, é coisa de museu. Tá gerando um sistema que menos dá trabalho aqui em casa de manutenção é o sistema fotovoltaico. Tudo dá defeito, menos o sistema fotovoltaico. Nem olho para a geração, porque tem coisas mais importantes para fazer. Mas, William, vamos lá. Perguntas, acho que a maioria o Vinícius até respondeu. Não sei se você viu no chat, senão eu leio aqui. O William e o Hans, eu poderia fazer uma pergunta para o Ronaldo, aproveitar a oportunidade? Claro, Vai sim. lá. Claro. Prazer. Ô Ronaldo, boa tarde, é Elvis que está falando, tudo bem? Tudo bem, Elvis? Tudo jóia, prazer falar contigo, Ronaldo. Prazer é meu. Eu vi um podcast daquele Diário de uma Vida Elétrica com o Guilherme Crispim lá em Campinas, né? Eu acho que foi no final do ano passado, se eu não estou enganado na data, e lá foi feita uma citação do maior projeto de infraestrutura que tem no estado de São Paulo, que é aquele data centers ali no Rodoanel, né?
são prédios moderníssimos, nas palavras que você usou, né, para refrigerar computador e para energizar esses computadores. A indústria utiliza o mercado livre de energia, os data centers não? Então, os data centers não é um tema que eu aprofundo, tá? Até porque o meu mercado, a Bessolar, ela tem uma área que cuida só de data center, mas não é a área que eu me dedico. O meu mercado é 100% GD e 100% solar, né? Então, eu tô 100% telhado. Então, o nosso mercado é bem focado no telhadinho. Mas, cara, quem investe muito nessas empresas de data center são as próprias empresas que têm os data centers, né? Então, é Google, Apple, e aí você tem grandes empresas que constroem essas empresas para esses grupos. É brutal. A quantidade consumida de energia no mundo já para data center é uma coisa brutal e vai aumentar brutalmente por conta da inteligência artificial. Tá? Faz tempo que eu não faço essa pesquisa, mas a última vez que eu fiz, assim, se eu perguntar uma coisa para o Google e perguntar a mesma coisa para o chat GPT ou para qualquer outra inteligência artificial, quanto mais de energia que é consumido? É tipo de 10 a 100 vezes mais. É absurdo, absurdo. Então, o consumo, porque, e aí, quando pede para fazer ainda imagem, esses vídeos de piadinhas que a gente vê na internet, que é a inteligência artificial que monta, a quantidade de energia, e assim, eu estou falando de coisas básicas, mas o mundo vai muito para isso, né? Internet das coisas. Então, vai precisar de muita energia. Eu acho que aí está muito vocacionado para geração centralizada, que vão ser grandes projetos. Mas vão ter também projetos ligados de GD grande, possivelmente, ou grandes telhados, ou em solo, tal, para essas unidades, né? O nível de redundância que eles têm que ter ali de geração, geração a diesel, geração a gás, não pode parar, né? Não pode ter apagão um negócio daquele. Então, mas não é a minha. Eu não vou aprofundar esse tema porque não. A gente é da Bessolar, tem um time inteiro que cuida disso lá, mas não é a minha. Eu acho Legal, que é Ronaldo, importante agradeço. ver nisso também, né, que tem áreas políticas, tem governo que não gosta de energia solar, que quer ir para o petróleo, para o gás, né, mas não existe uma outra tecnologia a não ser a energia solar que você consegue montar na velocidade da montagem desses data centers, não existe. E então vai para a energia solar, vai para as baterias. Vi a matéria agora, né? Turbina de usina a gás tem anos de espera. Você não vai conseguir. Você não vai. A única forma de conseguir isso é energia solar. Aí o Trump, que não gosta de energia solar, não vai ter jeito, porque a indústria vai dizer, gente, eu preciso disso, não tem outro jeito, não tem usina atômica, pô, quantas décadas até montar? Não existe outra solução. Também preço, mas também viabilidade, velocidade. Só a energia solar que consegue atender isso. Ponto. Acabou a Luiz? discussão neste momento. Bom, William? vamos mais para o concreto, né? Tinha outras William tá perguntas aí? aqui. Acho que o Rogério tem uma pergunta, Hans. A gente estava. Primeiro quero agradecer vocês terem me convidado, né? Achei interessante. E eu instalo usina solar desde bastante tempo com material da Solar Group. Assim, a qualidade do material eu acho assim, excelente, né? O material de vocês, ele é robustez, fixação. Então, aí eu tive um problema um pouco sério há pouco tempo com uma determinada estrutura, mas não vou falar nem de onde foi a fabricação. E o que acontece? O que eu ia falar para vocês era o seguinte: a questão de documentação, cara. Dá uma olhada na documentação de garantia, porque isso ajuda bastante a gente aqui fora. Porque o que aconteceu comigo foi o seguinte: quando eu fui ajuizado, a juíza mandou reforçar a estrutura onde não precisa, mandou melhorar a fixação onde não precisa. E ainda me mandou indenizar em R$ 5.000 o cliente. Eu sei que o problema não é a estrutura. Eu sei que o problema foi o vento. Mas vamos lá.
eu garanto que vocês têm muito mercado pela frente por causa da qualidade, da espessura do material de vocês. Então, é um detalhe que é muito importante vocês focar nessa parte. E tudo que você falou aí, achei muito, muito interessante, essa questão do material, dos testes, do túnel do vento, que eu conheço muito bem, que eu sou mecânico de aviação. Então, é muito importante fazer tudo isso. A parte de sustentação do módulo. E vou fazer só uma observação que eu acho que vai ser importante para vocês. Ventilação de telhado metálico. Então, aquela espessura que a gente tem, aquela abertura padrão de todos os módulos, ela não é suficiente à ventilação de telhado metálico. Dá uma olhada nisso. Joga uma pressão de um lado e tira do outro para ver. Ela fica bem alta. Só um detalhe. E continua no caminho que vocês estão, que vocês vão ter muito mercado. Instalei uma grande agora com o material de vocês. Então... Obrigado, viu, José? O William vai responder, mas você sabe que a estrutura da Solar Group é o que é hoje por conta desse tipo de recomendação, desse tipo de sugestão. Não vem da nossa cabeça, né? Vem justamente de vocês que estão em campo aí, que trazem as boas sugestões. Ô, Rogério, justamente isso. Primeiro, né, uma honra ter você assistindo a gente, né? Tá junto com a gente. E faça um convite especial, seja nosso... Vai para a feira, se você não for para a feira, ou em outro, né, venha visitar a gente na nossa fábrica. E em relação a, realmente, refrigeração de módulo, né, no Brasil ainda não existe uma norma ainda certa, o que deve, o que não deve. O que a gente usa, geralmente, levando em consideração a 6123 e levando em consideração a manual de instalação de módulo. Então, importante, por isso que a gente, por exemplo, prisioneiro, nós temos muitos prisioneiros, tamanho de 200 até 300. Então, quando você pega a nossa curva ABC para a região sul, a gente vende mais prisioneiro com 200. Quando vai para o Nordeste, mais de 250 a 300, justamente por causa de refrigeração. Então, claro que toda a parte técnica, não adianta eu vou, né, montar um produto. Não adianta eu montar um produto se eu não vou ter uma recomendação do integrador, que é o cara que vai comprar. Então, realmente, a gente ouve muito vocês e, claro, tudo que está dando erro, que não está, a gente traz para dentro. Nem tudo a gente dá para resolver, mas alguns casos a gente consegue resolver e dar uma melhora de produto, trazer melhoria de produto para vocês. Tá bom? Tem uma pergunta que já respondendo, que a Júlia, né? Ela colocou aqui em relação ao recorte da manta, né, fazer recorte da manta na laje. E aí é o seguinte, e aí ela citou aqui no chat que é colocar o bloco sobre a manta. Mas existe um problema. Nós, como fabricantes, como que nós vamos dar garantia que a manta vai suportar o arranque? Não existe nenhum produto, a cola da manta, seja um piso, que seja, né, com aquele rejunte, ele não consegue ter a mesma aderência do que você aplicar direto no concreto. Então, a nossa recomendação se não for fazer um recorte, que tire a manta por completo, faça a fixação do bloco na laje e depois vem com a camada completa e faz a vedação por completo. Tá? Existe N casos onde dá para se fazer um recorte ou realmente tirar a manta, que a manta é aquela, né, geralmente, se não for manta líquida, é aquela manta que vem em rolo, então você tira ela total e depois você vem fazendo a fixação. Realmente é um assunto muito complexo, por isso que quando eu falei no início, tem gente que sabe instalar e tem gente que não sabe. Então, tá com dúvida, vem até a gente, que nosso engenheiro aí de pós-venda, pré-venda, vai ajudar vocês. Que tem um comentário que se as empresas que fizeram impermeabilização antes, em geral, eles não mantêm a garantia. Então, isso realmente é delicado. Delicado, é um assunto muito delicado. E a infiltração certamente é o problema mais delicado de toda a instalação, porque, né, costuma infiltrar às 2 da madrugada, caindo a goteira exatamente em cima do travesseiro do casal. E aí você tem os dois lados, né?
Eu já tive isso, gente. Isso não é só história, não. Mas caiu no meu pé, a gente chutou no meu pé. Caiu às 2 da madrugada e eu subi lá no alçapão. E ainda bem que foi o meu e não do cliente. Mas é isso Não, aqui a história. e assim, nesse caso, Júlia, a mesma condição se aplica, por exemplo, quando você vai instalar em um telhado de metálico, onde você precisa de um engenheiro para dizer se estruturalmente está ok. Né? Não adianta só chegar e instalar. Então, quando você pega, geralmente, lajes, clientes que têm laje e tem manta, geralmente tem um poder, é uma casa, né, de médio porte para grande. Então, geralmente vai ter um engenheiro por trás daquela obra. Né? Seria bom essa conversa, porque acontece muitas vezes do instalador não saber como agir e acaba fazendo de qualquer jeito. E aí, existe a parte do gotejamento, que o Hans explicou, mas imagine você colocando sobre a manta e isso voando também, pegando ali no carro do seu cliente, né? Por não estar fixado direito. Também existe essa ponta, né? Onde vai ter um problema também maior aí, futuro também. Então é um problema que a gente precisa pegar na raiz, não só instalar e depois voltar para fazer um pós-venda. Gente, a conversa está muito boa, mas acho que a gente já está precisando encerrar aqui. Ainda vai ter o sorteio do brinde e ainda tem 2 slidezinhos, convite para a Intersolar, o grande evento do ano. Nossa, Hans, a gente sempre... Sim. enquanto você faz o sorteio e os últimos, eu vou pedir licença, que eu vou ter que atender o jornalista do Valor Econômico, mas agradecer a todos aqui, eu vou me despedir um pouquinho antes, mas já agradecer a todos aqui pela participação. Muito obrigado, Ronaldo. Foi um imenso prazer e a gente se vê daqui a 2 semanas. Todos são convidados para visitar o nosso estande lá na Intersolar. Obrigado, viu? Com certeza, como Até sempre. mais. Abração. Então, vamos lá. Intersolar. Nós, da Solarize, vamos estar aqui no stand R1.78. R quer dizer Red em inglês, pavilhão vermelho, do lado do palco de inovações. Em outro lugar, porque o pavilhão alemão esse ano, infelizmente, não viabilizou. Nós temos uma página intersolar.solarize.com.br com informações e nos próximos dias a gente vai lançar os descontos e as promoções. Então fiquem ligados, a gente vai mandar mailing também, vai colocar no Instagram Solarize Rio, vai ter boas promoções. Não posso falar ainda, mas já vou falar. Bem próximo. E a gente vai ter palestras gratuitas no palco de inovações, que por sorte fica realmente do lado do nosso stand, uma por dia, tudo em volta do software PVSol para vocês, né, aqueles que ainda não usam, entenderem qual a vantagem de usar, né, dimensionar sistema zero grid, porque zero grid tem perda de energia, obviamente, e essa perda somente com simulação você consegue calcular, né, na planilha, na plataforma, você não vai ter uma proposta boa e não vai poder calcular as variantes para discutir com o cliente o que fazer. No segundo dia, sobre sistemas híbridos, otimização também a partir da simulação, microredes, são sistemas super dinâmicos, né? A simulação mostra o que acontece a cada minuto do ano, entre energia solar, entre consumo, entre carga e descarga de baterias. E no terceiro dia, a questão de destacar as propostas, porque o PVSol serve para muitos integradores para ter uma proposta que fica acima das plataformas, né? A plataforma serve para você ter uma proposta rápida, só que o resultado é tudo igual e o cliente decide pelo preço. Então, como que você consegue ressaltar sua proposta para conversar sobre qualidade, sobre detalhes da instalação? E a Daisy quer entrar agora, falar aqui sobre a sua apresentação na Intersolar? Podemos sim.
Boa tarde, pessoal. Na verdade, é bem breve, né? Que a gente já passou um pouquinho do horário, também não quero me estender, mas convidando vocês para estar ali no nosso stand, né? A gente está preparando um stand bem bonito, bem receptivo. Todo mundo realmente está convidado, vai ser um prazer receber. A gente vai ter boa parte desses lançamentos, boa parte não, nós vamos ter todos os lançamentos que o William aí apresentou. Né, estaremos em peso com o nosso time, enfim, e vamos ter algumas atividades, algumas ativações ali que também seria bastante interessante vocês virem e, enfim, né, mais uma vez venham conferir. E por fim, não sei se a gente já emenda agora, Hans, o sorteio, é isso? O que você Eu acha? vou escolher a pessoa agora, vou fazer o Uhum. sorteio. Importante para a Intersolar, façam a inscrição antes, que é gratuita. No dia vocês vão ter que pagar, antes vocês não pagam nada. Então é bem importante entrar naquele site e fazer agora, antes. Exatamente. Bem, Bom, da minha parte aqui, deixa eu só adiantar aqui que vai ser quais são os itens, né, que serão sorteados, e aí eu deixo contigo aí, Hans, para você pegar os nomes e sortear, tá bom? A gente separou, na verdade, um kitzinho, que é um kit bastante útil, né, para os integradores, que é aquele cinturão de ferramentas, né, que a pessoa pode colocar enfim, todos os seus instrumentos de trabalho, junto com um bracelete, tá, que é magnético, porque ele, eventualmente quando você está lá em cima, às vezes você tem que segurar uma peça ou outra lá, esse bracelete você pode ir colocando, né, ele vai grudando aqui literalmente aqui e facilita aí também o manuseio lá no momento que você estiver lá no telhado instalando. Então tem esse jogozinho aí bacana para vocês usarem e depois que vocês receberem, quem receber, por favor, tira uma fotinha pra gente, marca a gente, manda aqui pra gente também postar, que vai ser bem bacana ver vocês usando, tá bom? Deixa aí contigo, Hans. então, enquanto isso, eu fiz aqui, eu usei uma planilha, tirei o número da sorte daqueles que estão aqui ainda Deixa eu só presentes. dar um toquezinho, viu, Hans? Tem um pessoal que é do nosso time aí, tá? Então, para ser justo, o sorteio vai valer para quem não é do nosso time. Bem, o número da sorte deu 21, aí contei aqui nos participantes, de cima para baixo, 21, e caiu no Rogério. Olha só, Rogério, coincidência, justamente quem pois convidamos, é. inclusive, caso venha Rogério. caso venha na feira, passe no nosso stand, a gente vai ser um prazer a gente gravar aí um videozinho, um depoimento, falando realmente do que você escreveu aí, que foi muito bacana, né? De que há anos você usa a Solar Group e nunca teve nenhum problema em relação à parte de instalação. Tá bom? A gente vai adorar. Maravilha, parabéns, Rogério. Tá valendo. Passe nos stands também. Rapaz, Então, obrigado, gente, né? vamos lá. E depois passa os dados para a gente. Você deve ter nosso Instagram, mas se quiser passar também para o Hans, enfim, para a gente poder organizar como é que a gente entrega, tá bom? Eu vou escrever aqui. Você vai estar na Intersolar, Rogério? Eu estou trabalhando em Resende. Aí inclusive estou usando Solar Group lá, tá? Resende, mas Resende é pertinho, né? Coisa assim dá para dar um pulo na Intersolar. Fica até perto da rodoviária, né? A gente já deu essa dica também outras vezes, né? Quem estiver numa distância que dá para pegar o ônibus, né? Pode chegar na rodoviária, dar um bate e volta na feira e voltar à noite com ônibus. Um dia é pouco para a Intersolar, é muito grande, mas é suficiente para visitar a Solar Group e a Solarize, que Deixa são eu só as fazer um comentário empresas aqui. mais importantes. As maiores usinas que eu tenho montado são tudo do Solar Group. Maravilha. O Phil vai lá no stand, ele quer marmelada de brinde aí Não, a gente vai dar um carinho para todo mundo aí, Hans. Pode deixar. Vai dar uma marmelada de aço inox com tampa de alumínio. Então, isso, muito né? obrigado, William, Vinícius 10 e todos os outros, especialmente quem participou aqui hoje à tarde, mais do que 1h30 no nosso webinar, não é?
tarde valiosa, que investiu esse tempo por conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos. Vamos nos ver em São Paulo ou em outra ocasião. Giuseppe, você quis falar ou foi sem querer? Então, até mais. Grande abraço. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada pela participação. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau.